Olá, irmãos. Passando para deixar mais uma palavrinha e espero que possa ser de algum valor, seja de caráter edificante para alguns de vocês. Palavrinha bem rápida hoje e eu gostaria de focar num aspecto um pouco diferente de tudo que vem sido falado massivamente esses dias com relação a essa crise, a essa pandemia, as angústias, as tristezas, as contaminações, as coisas ruins que vêm acontecendo no nosso dia a dia e não só no nosso, mas também em todo o mundo. No meio de tanta coisa ruim, de tanta tristeza, a gente procurar ver algo de bom em tudo isso. Não que o coronavírus tenha sido o causador de algo bom, não. Mas em que na circunstância, na situação em que a gente se encontra, que a gente está vivendo, a gente procurar enxergar algo de bom no meio de tudo isso que poderia estar já acontecendo, mesmo que não houvesse essa crise do coronavírus, este isolamento, mas se foi preciso que houvesse essa crise, este isolamento para que essa coisa boa acontecesse, amém. Não vamos deixar de enxergar esta coisa boa, este movimento bom, por causa de uma coisa ruim que a provocou. E o versículo que eu queria deixar, que tem falado ao meu coração nesta tentativa de enxergar algo bom no meio de tudo isto, é o versículo que está em Salmos 133, versículo 1. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E esta comunhão, esta união que eu gostaria de falar hoje é este movimento que tem acontecido na nossa igreja, na Igreja Batista Luz do Mundo, muito naquele grupo que foi criado de compartilhamento, mas também nos cultos que tem sido transmitido. E aquele grupo de compartilhamento, ele tem me feito lembrar muito um período bom que eu vivi na minha vida cristã, quando ainda morava em Minas, em que a gente tinha grupos fortes de comunhão na igreja, e esses grupos funcionavam muito bem e tinha um valor, tinha um caráter muito edificante. É claro que não existia uma receita de bolo para que um grupo desse certo. Às vezes um grupo ele tinha um aspecto mais evangelístico, outro grupo ele tinha um aspecto mais de estudo bíblico propriamente dito, outro era um estudo dirigido em que se criava uma série de estudos e distribuía para que todos os grupos estudassem então o mesmo tema. E outras vezes esses grupos eles eram mais livres, eles eram mais soltos no sentido de que se fazia um devocional, fazia um louvor e depois deixava um tempo maior aberto para que as pessoas então compartilhassem as suas dificuldades, as suas vitórias, coisas que não dá para fazer no dia a dia de uma igreja em que há vários membros e que as pessoas não têm a oportunidade de se expor para um grupo até grande, as pessoas podem até ficar constrangidas com isso. Então, num grupo menor, essas pessoas se abriam muito mais facilmente e a gente passava então a entender, a criar um laço mais íntimo com essas pessoas. Então eu passei a sentir um pouco disso neste grupo de compartilhamento, relembrando esse tempo que eu vivi em Minas, e não só lá, mas aqui também na Igreja Batista Luz do Mundo. Até o ano passado, a gente tinha um pequeno grupo aqui na região em que eu moro, que era composto pela minha família, a família do irmão Pepe, a família do Átila, o irmão Cadete participou até um determinado tempo e uma vizinha do Pepe, que também estava sempre presente. Mas este relacionamento, isso que a gente tem visto ali no grupo de compartilhamento, é uma coisa tão significativa, é uma coisa tão importante que o apóstolo Paulo, ele chama isso de uns aos outros.
E pegando como exemplo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele então, que é a carta mais teológica dele, ele então começa a carta falando sobre o pecado, sobre toda a mazela, sobre toda a bagunça, sobre toda a consequência que o pecado trouxe sobre a vida do homem. Aí ele vai falando sobre a redenção, sobre a justificação, sobre a eleição, sobre a graça. Então, lá no capítulo 12, ele começa a falar de um aspecto mais prático da vida cristã, em que ele usa repetidas vezes a expressão uns aos outros. E não só nessa carta aos Romanos, mas em outros escritos do apóstolo Paulo, a gente pode ver várias e várias vezes ele falando sobre este aspecto do uns aos outros. O mesmo uns aos outros que a gente vê então brotando naquele grupo de compartilhamento, com as pessoas colocando seus pedidos de oração, compartilhando alguma vitória e as pessoas participando no sentido de apoiarem as pessoas que pedem algum pedido de oração. E isso é muito importante, essa participação de não só expor uma necessidade, de não só expor uma vitória, mas também os comentários que a gente coloca em cima dos posts e a retorno que a gente dá para uma pessoa que pede oração, dizendo que está orando, que vai orar, que já estava orando. E é bom que as pessoas não se sintam constrangidas, não só em colocar o seu pedido de oração, em repetir o pedido de oração, mas também que as pessoas não sintam constrangidas em responder a esses pedidos de oração. Por exemplo, uma pessoa fez um pedido de oração, alguém respondeu que está orando ou que vai orar, outra pessoa, aí 5 pessoas respondem, aí eu penso que eu não vou responder porque muitas pessoas já responderam. Não. Esse uns aos outros, essa intimidade que a gente precisa, esta união, esta comunhão, quanto mais participativa ela for, tanto melhor vai ser para a pessoa que está precisando, como também para a igreja de um modo geral. Vocês imaginam, se uma pessoa coloca um pedido de oração e ninguém responde, a pessoa vai se sentir sozinha naquela batalha, vai se sentir sem apoio. Mas se ela coloca e 10 pessoas respondem que vão orar, ou respondem que estão orando, e 15 pessoas respondem, e 20 pessoas respondem, isso vai dando força para aquela pessoa. Ela vai se sentindo apoiada, tanto mais neste momento em que estamos com este isolamento físico. Então, é muito importante, eu gostaria de frisar isso, essa participação que tem tido lá no grupo de compartilhamento, das pessoas realmente estar se envolvendo nesses pedidos, estar se envolvendo, se inteirando das situações que acontecem ali. E um outro fato interessante causado por esse distanciamento, essa impossibilidade de nos encontrarmos fisicamente, é o que eu pude constatar no culto da última quarta-feira. Se não me engano, foram mais de 30 famílias representadas naquele culto de quarta-feira. E eu acho que não deve haver esse número de famílias representadas no culto de quarta-feira físico. Eu não estou aqui falando que o culto de quarta-feira, o culto físico presencial, deve ser substituído pelo culto virtual, pelo culto online, de forma alguma. Eu estou falando simplesmente que algumas pessoas não podem participar do culto de quarta-feira por trabalho, por escola, por alguma circunstância, cada um sabe qual a circunstância dela, mas que neste momento a ferramenta que Deus colocou em nossa mão, que a gente está usando para que esse culto seja feito de forma online, tem sido muito útil e tem sido muito bem utilizada, a ponto de termos mais de 30 famílias no culto de quarta-feira. E isso é uma bênção muito grande. Mas, voltando então ao apóstolo Paulo e sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 12, ele começa a pontuar vários aspectos práticos da vida cristã em que ele usa a expressão uns aos outros, como eu disse anteriormente. Então, ele começa falando sobre nós somos membros uns dos outros. O que quer dizer isso? Apesar de sermos uma multiplicidade, nós somos uma unidade.
Nós somos uma multiplicidade porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo em Cristo. E um corpo, como é dito várias vezes ali nas cartas de Paulo, não é feito de um único só membro. Nós somos vários membros diferentes em características, diferentes em suas funções, diferentes em vários aspectos. Mas, apesar disso, nós somos uma unidade. E da mesma forma, nós como membros da Igreja Batista Luz do Mundo, nós somos diferentes. Nós temos as características diferentes, aspectos diferentes, mas nós não podemos deixar de ter a nossa unidade. É claro que essa multiplicidade, ela pode fazer com que eu tenha mais vínculo com uma determinada pessoa e não tenha tanto vínculo com outra pessoa. Mas isso não quer dizer, nem pode significar que eu não tenho contato com aquela outra pessoa. Essa intimidade maior, esse contato maior, essa afinidade maior, ela pode ser produzida por vários aspectos, como faixa etária, como ter filhos na mesma faixa etária, como afinidade de gostos, de profissão e por aí vai. São vários aspectos que vai fazer com que eu seja mais ligado mais a uma pessoa do que a outra. Mas se a outra pessoa que não está tão próxima de mim tem alguma necessidade ou tem alguma vitória para compartilhar ou algum outro aspecto qualquer que faz com que o corpo tenha que se engajar para alegrar com ela, para se entristecer com ela, para apoiá-la, a gente precisa estar se envolvido como um corpo único. E lembrando que nós somos um corpo porque Jesus Cristo possibilitou que fôssemos um corpo. E por falar em corpo de Cristo, estamos vivendo a Páscoa, não é? Esse corpo, essa grandiosa bênção que nós temos de fazer parte de um mesmo corpo, ela só é possível por quê? Porque Cristo é a cabeça desse corpo. E Cristo, ele foi morto, não é isso mesmo? Como a gente está celebrando a Páscoa agora, ele foi morto, mas hoje, no domingo, ele ressuscitou, não é? E essa ressurreição de Cristo, ela é um ponto fundamental neste nosso corpo. Nós temos que estar sempre lembrando disso. Nós somos um corpo porque Cristo nos possibilitou e nos possibilita que sejamos um corpo. E este corpo, ele será cada vez mais aperfeiçoado até sermos um corpo perfeito um dia na glória. E Paulo prossegue então falando que nós devemos amar uns aos outros. E isso é uma coisa muito lógica, muito óbvia. Se nós somos membros uns dos outros, se nós dependemos uns dos outros, nós fazemos parte uns dos outros, nós precisamos amar uns aos outros. E não só um amor no sentido teórico, de simplesmente falar que ama uns aos outros, mas nós precisamos ter um sentido mais prático deste amor. E o sentido mais prático que eu digo é o sentido de estar realmente mais envolvido, sermos mais participativos na vida uns dos outros. Nós não estamos conseguindo fazer isso agora no grupo de compartilhamento. Eu me lembro até que o pastor Watson comentou que uma irmã falou com ele que está sentindo maior comunhão agora com esse grupo de compartilhamento do que antes. Então, quer dizer, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de mostrar realmente um amor. E eu espero que, passado esse tempo de crise, esta união, essa comunhão que agora forçosamente é virtual, possa passar para uma parte mais prática ainda, no sentido de promover encontros pessoais, talvez de famílias, não sei, mas que possamos estreitar e levar esta comunhão num avanço, num passo a mais adiante. E o apóstolo Paulo, então, ele vai prosseguindo, falando outras questões, outros aspectos destes uns aos outros. Ele fala que devemos nos preferir em honra uns aos outros, devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros, sentimentos puros, sentimentos de paz, sentimento de querer bem, não sentimento de ódio, de vingança, de raiva, sentimento no sentido de um amor que vai provocar um sentimento de irmandade realmente, né? De considerar um ao outro como sendo uma parte integrante da minha vida, uma parte integrante do meu ser. E ele prossegue falando que nós não devemos julgar uns aos outros, nós devemos buscar a edificação uns dos outros, como a gente tem visto
também neste grupo de compartilhamento, pessoas colocando devocionais, aulas de escola bíblica, pregações, as lições da irmã Marli, a postagem da Elisa, né? Uma gracinha também, procurando sempre a edificação uns dos outros. Nós devemos também acolher uns aos outros. E este acolher aí, eu abro um parêntese para falar para os irmãos, eu tive a oportunidade de falar com alguns, que é uma característica que eu tenho e graças a Deus a minha esposa também tem, a gente combina com relação a isso muito bem, talvez pela característica, né, de sermos mineiros, o povo mineiro gosta muito de receber pessoas, que a gente realmente gosta de acolher as pessoas, de receber as pessoas. Então, mesmo que a gente não seja tão ligado assim pelas circunstâncias que eu disse, né? Mas anteriormente, mas irmão, a gente gosta muito de receber as pessoas aqui em nossa casa. Então, se você quer bater um papo, pode ligar, Carlos, eu quero ir simplesmente para a gente bater um papo. Tudo bem, apesar das dificuldades que a gente tem com relação a horário, a gente é claro que vai dar um jeito de marcar um dia, marcar um horário. Carlos, eu quero ir aí para a gente orar um pouco. Muito bem, irmão. Pode vir, vai ser muito bem-vindo. Vou gostar muito de orar com você. Claro, né, que esses encontros, muito mais aqui em Fortaleza, que é uma capital, é uma cidade de grande, e eu fiz uma comparação lá no início com a situação que eu vivi em Minas, lá tem as suas particularidades que ajudam muito, que é ser uma cidade infinitamente menor do que Fortaleza, que é uma grande capital, tem a proximidade geográfica, tem a vida que é menos estressante do que aqui, tem o trânsito que é muito menor, mas assim, a gente tem que procurar de alguma forma driblar esses problemas e fazer com que esses encontros eles possam acontecer, mesmo que não seja de uma forma sistemática, como pequenos grupos, mas, não sei, a gente talvez, não sei, é uma coisa para a gente exercitar, para a gente pensar em como que a gente poderia pegar, como disse muito hoje, né, essa onda, né, e tentar fazer com que venhamos crescer ainda mais nesta união, nesta comunhão que a gente vem demonstrando neste grupo de compartilhamento e nesses vídeos, né, nessas transmissões online que a gente tem tido dos cultos. E o apóstolo Paulo então prossegue falando que devemos admoestar uns aos outros e saudar uns aos outros. Estes exemplos eu tirei da carta de Paulo aos Romanos, mas nas outras cartas dele, ele vai falando inúmeras e inúmeras vezes de outros aspectos destes uns aos outros e que realmente é muito importante para a nossa vida cristã prática. Então, a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje é uma mensagem de alegria por ver o resultado que estamos tendo em frente a essa dificuldade tão grande que temos tido com este isolamento, com essa impaciência que causa a gente ter que ficar em casa sempre, sem poder sair, mas que de alguma forma a gente está sabendo lidar com ela no âmbito de igreja, utilizando muito bem este canal de compartilhamento, que a gente ainda pode melhorar muito, é claro, mas já demos um passo muito grande, as pessoas estão se envolvendo, e isso é muito bom. Utilizando também o canal que a tecnologia nos permite para fazer os cultos online e a participação que está tendo também, que eu acho que é muito, muito boa, muito interessante isso, mas que passada toda essa crise, passado todo este tempo tenebroso, a gente possa avançar ainda mais nesta união, nesta comunhão e quem sabe transformar estes encontros virtuais que a gente tem tido, esta participação, esta comunhão, esta união que a gente tem demonstrado no grupo de compartilhamento em uma coisa mais pessoal, em uma coisa mais íntima, em uma coisa presencial. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Fiquem todos em paz, que Deus abençoe a todos e espero que em breve a gente possa estar nos encontrando fisicamente, pessoalmente. Um abraço a todos.